Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai desvendar uma daquelas confusões clássicas da matemática, sabe? Perímetro e área. À primeira vista, parecem a mesma coisa ou quase isso, mas entender a diferença entre eles, isso é fundamental. Para começar, vamos pensar numa situação bem do dia a dia. Imagina só, precisa cercar um quintal e depois comprar grama para cobrir esse mesmo quintal. Será que o cálculo é o mesmo para essas duas tarefas? Olha, confundir isso aí pode dar um prejuízo e uma dor de cabeça que ninguém quer ter, viu? Então, vamos conhecer nosso primeiro competidor. Ele é o especialista em medir o contorno, as bordas. É ele quem define os limites. A definição oficial é bem direta. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Pensa assim, é como se uma formiguinha decidisse dar uma volta completa pelas bordas de um objeto. A distância total que ela andou, isso é o perímetro. É a quantidade de cerca que a gente precisa para fechar o quintal. E o cálculo é super simples de verdade. Para um quadrado, é só pegar o tamanho do lado e multiplicar por 4. Num retângulo, a gente soma a base com a altura e multiplica por 2. E num triângulo, mais fácil ainda, é só somar os 3 lados. No fim das contas, é sempre sobre somar o contorno. Vamos ver um exemplo rapidinho. Esse campo retangular aqui, a gente soma o comprimento de 18 com a largura de 11, o que dá 29. Aí multiplica por 2. Pronto, são 58 metros de cerca para contornar o campo todo. Simples assim. Certo? Agora vamos para o nosso segundo competidor. Se o perímetro é, digamos, a casca, este aqui é o recheio. Ele é sobre o espaço de dentro. Chegou a vez da área. Exato. A área mede a superfície. Pense em quanta tinta é preciso para pintar uma parede, ou quanto carpete se compra para um quarto. Ou, voltando lá para o nosso quintal, a quantidade de grama para cobrir todo o chão. Nesses casos, o que importa é o espaço total, ou seja, a área. E claro, as fórmulas aqui são outras, né? Porque agora a gente não está medindo a borda, mas sim o espaço interno. Para um retângulo, é só multiplicar a base pela altura. Para um quadrado, é lado vezes lado, que é o mesmo que lado ao quadrado. E para o triângulo é base vezes altura e o resultado a gente divide por 2. Um detalhe importante, a medida é sempre em unidades quadradas, tipo metros quadrados, centímetros quadrados e por aí vai. Olha esse exemplo prático. Para cobrir o chão dessa sala, é só fazer a conta: 6 metros de comprimento vezes 4 metros de largura. O resultado, 24 metros quadrados. É exatamente essa a quantidade de piso que precisa ser comprada. Ok, agora que a gente já conhece os dois lados dessa história, chegou a hora do confronto. É aqui que a coisa fica, bem, interessante. Vamos ver como a relação entre perímetro e área pode ser surpreendente. Agora, olha que curioso. Temos dois retângulos com formatos bem diferentes. Um é todo esticadão, longo e fino. O outro já é mais compacto. Mas, se a gente calcular o perímetro dos dois, o resultado é o mesmo, 24 metros. A grande pergunta é, será que eles também têm a mesma área? Vamos calcular a área do primeiro, o retângulo, de 10 por 2. Multiplicando um lado pelo outro, a gente chega em 20 metros quadrados. Guarda esse número aí. Agora, o segundo retângulo, o de 8 por 4. A área dele é de 32 metros quadrados. Percebeu? É aqui que está o pulo do gato. Com a mesmíssima quantidade de cerca, o segundo retângulo consegue fechar um espaço bem maior. Ou seja, a forma do contorno importa. E como importa? Ok, vamos inverter o jogo agora. E se a gente tiver dois retângulos com a mesma área? Os dois têm 24 metros quadrados. A pergunta agora é, será que eles precisam da mesma quantidade de cerca? Bom, para o primeiro retângulo, o de 6 por 4, que é mais quadradão, o perímetro necessário é de 20 metros. Agora, olha o segundo, aquele mais comprido de 12 por 2. Para ele, o perímetro dá um salto para 28 metros. Isso é incrível porque mostra que para cobrir a mesma quantidade de espaço, a quantidade de cerca pode ser bem diferente, tudo dependendo do formato da figura. Depois de ver tudo isso, como é que a gente faz para nunca mais confundir os dois? A resposta está em simplificar tudo a uma única pergunta, uma pergunta decisiva. A partir de agora, é só pensar assim. O problema que apareceu, ele fala sobre o quê? Sobre o limite, a borda, o contorno? Se a resposta for sim, então é perímetro. Agora, se o problema fala da parte de dentro, do preenchimento, da superfície a ser coberta, aí sem dúvida é área. E essa é a grande sacada. No final das contas, a pergunta que resolve tudo é essa. O que está sendo medido? O contorno ou a superfície?
Sabendo responder a isso, a diferença entre perímetro e área fica clara de uma vez por todas.